mudanças climáticas são reais e vão se agravar nos próximos anos. Mas o clima é um bem comum. Isso quer dizer que ele não pode ser administrado por um único país. É preciso haver compromissos de todos os governos. E em outubro de 2017, a ONU divulgou um alerta. Se todo mundo cumprir o que ficou combinado no Acordo de Paris em 2015, ainda assim vai faltar cerca de 1/3 do necessário para se adaptar às mudanças climáticas. Olá, eu sou Cíntia Simes e esse é o Ponto de Vista, que hoje recebe o cientista Carlos Nobre, que tem uma carreira inteira dedicada à pesquisa sobre o clima. Muito obrigada pela sua presença, Carlos. Muito obrigado, Cíntia. Eu queria começar te perguntando sobre a COP23, a Conferência das Partes sobre o Clima, que aconteceu agora em novembro de 2017, na Alemanha. Na COP21, em Paris, há 2 anos atrás, parecia que havia um grande avanço nas negociações internacionais sobre o clima. Como é que ficou isso agora, depois da COP23? A COP23 foi uma COP típica. Os avanços são modestos, incrementais de uma COP para outra. Excepcional foi a COP21, que conseguiu realmente um grande salto, um grande progresso, com 190 países assinando os compromissos do Acordo de Paris, que são muito importantes, muito ambiciosos. Aí a COP22 e a COP23 voltaram ao ritmo normal das COPs, que são pequenos avanços, às vezes até alguns retrocessos, ano após ano, mas essa é a natureza da maneira que a ONU funciona. Tem que ter unanimidade, não é maioria, é unanimidade, então é muito difícil construir consensos e os avanços são realmente muito pequenos, mas pelo menos sinalizam na direção correta. E são negociações que são feitas por diplomatas e depois elas têm que ser validadas pelos presidentes, enfim, chefes de Estado dos seus países. Ou como funciona? Esses diplomatas geralmente já vão com uma posição fechada. A grande novidade e inovação da COP21, que os franceses conseguiram, foi fazer a reunião dos presidentes no início da COP. Tradicionalmente, em 22 COPs, os presidentes, primeiros ministros, chegam nos últimos 2, 3 dias. Uhum. Então, os diplomatas passaram 2 semanas, ou quase 2 semanas, negociando dia, noite, e aí eles avançam, chegam a alguns consensos, normalmente muito poucos, e os presidentes vão e validam aquilo. A COP21, os franceses chamaram todos os líderes, e todos foram. E os presidentes, primeiros ministros, deram a direção. Nós queremos um acordo histórico, nós queremos reduzir o risco das mudanças climáticas para o planeta, para os nossos países, para as nossas populações, para sempre. E aí, aquilo foi dado aos diplomatas. Então, eles não podiam atingir menos do que aquilo, porque já estava pré-acordado pelos presidentes e primeiros ministros. Foi muito inteligente ter feito isso. E o que também foi muito marcante é que, desde Copenhague, COP15, em 2009, se tinha aquela ideia de que o limite de aquecimento para o planeta, para não correr riscos exagerados, 2 graus, não podemos passar de 2 graus, nós já aquecemos 1, tinha mais 1. E a COP21, ela foi além. Ela falou, olha, 2 graus não é seguro. 2 graus não pode ser menos que 2 graus, mas o mais seguro é 1,5 graus. Uhum. Porque de 2 graus para 1,5 graus está a sobrevivência a longo prazo das cidades costeiras e dos países ilha. Uhum. Com 2 graus, na escala de séculos, o nível do mar subirá alguns metros. E muitos países, que são países em ilhas, eles desaparecerão e muitas cidades costeiras também serão muito afetadas. 1,5 graus, esse risco diminui. Então isso foi algo notável, nem a comunidade científica de fato esperava que a COP21 pudesse realmente ser tão audaciosa e ambiciosa, mas é um fato concreto. Talvez uma das maiores realizações do sistema ONU foi o Acordo de Paris da COP21. Em 2015, né? Em 2015. Sim.
o que eu percebi até agora, eu peço para você explicar para o nosso espectador, é que a maior dificuldade dessas negociações talvez seja a chamada justiça climática, né? O senhor acabou de mencionar os países ilha, a gente pode imaginar, só para trazer um exemplo extremo que todo mundo conhece, sai na mídia toda hora, os furacões que atingem, terremotos, furacões, enfim, que atingem o Haiti, por exemplo, outras ilhas do Caribe. O que quer dizer exatamente essa questão da justiça climática dentro desse âmbito de negociações internacionais? É um conceito muito importante e que felizmente vem ganhando mais peso. Desde da Rio 92, que aprovou a Convenção das Mudanças Climáticas, esse conceito vem sendo discutido, mas ele era marginal nas discussões. Agora, com a intensificação dos extremos climáticos, chuvas intensas estão acontecendo com mais frequência, secas intensas estão acontecendo com mais frequência, furacões super intensos, como os 4 que nós tivemos no Caribe esse ano, agosto e setembro. Então, isso está chamando a atenção por um fato que a ciência conhece há muito tempo, que as populações mais pobres são as mais afetadas pelos extremos climáticos, como esses que acontecem a cada vez mais. E a pergunta ética que tem que ser feita é qual a responsabilidade das populações mais pobres ao problema, e principalmente quando nós olhamos em nível de países, um país, uma ilha do Caribe, um país pobre africano, o Haiti, que você já citou, qual a responsabilidade do Haiti, das outras ilhas do Caribe ou dos países pobres africanos e no sul da Ásia pelas emissões de gases que estão causando o problema? É mínima, é mínima. O senhor quer dizer historicamente, né? Historicamente, até hoje, desde a Revolução Industrial. Então, alguns desses países que mais sofrem os impactos, eles emitiram 0,01%. E eles estão sendo mais impactados do que os países que mais emitiram. Os países, principalmente os países desenvolvidos. Então, estes países, até por serem pobres, eles têm muito poucos meios de responder a esse impacto. Por exemplo, o custo dos 2 furacões que atingiram os Estados Unidos continental foi estimado em 200 bilhões de dólares. Isso sem contar o custo do último furacão que atingiu Porto Rico também, que é livre associado dos Estados Unidos, que esse número até aumenta. Mas os Estados Unidos são um país rico. Então, eles estão... 70 bilhões desses 200 eram segurados, as seguradoras vão pagar. O resto, a população americana perdeu, de alguma maneira vai ter que ser reconstruído. Agora, quando um extremo climático atinge um país pobre, esse país não tem nenhuma capacidade de se recompor. Como várias ilhas do Caribe agora vão sofrer anos e anos e anos, talvez décadas, para poder voltar ao estágio anterior. Mas eles não têm nenhuma responsabilidade, praticamente nenhuma, pelo problema. Quem que vai pagar essa conta? Então, isto é justiça climática. Os países que menos contribuíram para o problema, como fazer para que eles não paguem sozinhos o preço de algo que eles não causaram? Então, a Convenção já há muitos anos vem discutindo a criação do Fundo Verde, estabeleceu que esse Fundo Verde deveria ter 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020. Ele não conseguiu passar nem de 20 bilhões, nós já estamos em 2017. Há dúvidas que os doadores vão conseguir manter o compromisso. E esses 100 bilhões seriam principalmente alocados para os países pobres, tanto para que eles reparar os impactos que os extremos climáticos já causam, mas também auxiliá-los a se desenvolverem sem aumentar o problema. Quer dizer, se desenvolverem sem precisar seguir a trajetória histórica dos países desenvolvidos, que é, por exemplo, a energia baseada em combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural, que eles possam se desenvolver de uma forma mais sustentável sem aumentar o problema. Então, isso foi a ideia central
do Fundo Verde. Só que, primeiro, 100 bilhões de dólares é muito insuficiente. Se a gente... Ainda é insuficiente. Mas totalmente insuficiente. E faltam 3 anos para chegar a definir essa questão. Totalmente insuficiente. E a gente só tem 20 bilhões até agora teoricamente assegurados. Quem paga, quem está se comprometendo com esses valores? Os países desenvolvidos, e agora há uma dúvida muito grande, o que os Estados Unidos vai fazer, oficialmente saindo do Acordo de Paris, ele vai honrar alguns desses compromissos, até por razões mais humanitárias, ninguém sabe, e apesar que eu julgo que esse ciclo, governo Trump, vai ser um ciclo curto de 4 anos, e talvez os Estados Unidos retome os seus compromissos históricos com o Acordo de Paris, com um novo presidente, mas de qualquer modo já sinalizou uma retirada de apoios, alguns pequenos apoios, por exemplo, ao funcionamento do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, o famoso IPCC. A França já falou, não, pode deixar, nós vamos cobrir, mas são pequenos, são alguns milhões de dólares. A China está comprometida? A China está buscando assumir muito mais protagonismo mundial. Ela é considerada um país em desenvolvimento, mas já é a segunda maior economia do mundo e em 10 a 15 anos ultrapassará os Estados Unidos, será a principal economia do mundo, ainda que haja 1,3 bilhões de chineses, muitos, centenas de milhões ainda vivendo, vamos dizer assim, em pobreza. Então, mas de qualquer modo, a China quer assumir mais protagonismo e a China, portanto, ela terá um papel. A França quer assumir um grande protagonismo nesse momento. Mas veja bem, 100 bilhões, se a gente olhar o prejuízo que esses 4 furacões causaram nas ilhas do Caribe, eu não estou nem falando as ilhas que pertencem aos Estados Unidos ou a Grã-Bretanha ou a Holanda, eu estou falando das ilhas que são estados, como Haiti, República Dominicana e inúmeras outras pequenas. Só para recuperar o prejuízo já iria um ano desse fundo. Quase 100 bilhões foi estimado. O prejuízo para essas ilhas, para voltar ao estado anterior. Alguém fala, não, mas o furacão é um fenômeno natural. Não, o furacão é fenômeno natural, mas a intensidade dos furacões está aumentando ano após ano porque as temperaturas dos oceanos estão mais quentes. Isso a ciência já demonstrou com total clareza. Então, isso é só pensar num exemplo concreto de 2017, quando nós olhamos a intensificação das secas na África, enchentes e também intensificação dos furacões lá do Oceano Índico, que são chamados ciclones. O impacto disso é tão gigantesco que 100 bilhões é muito pouco para fazer justiça climática. Ok. Esse é o ponto de vista que hoje recebe o climatologista Carlos Nobre. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o ponto de vista que hoje traz o pesquisador Carlos Nobre para falar sobre as mudanças do clima. Carlos, você concorda que a postura do Brasil nas negociações internacionais está se tornando contraditória? O Brasil, desde a histórica Rio 92, tem tido um papel de grande protagonismo. Foi o Brasil, por exemplo, que propôs o mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto. Depois nós tivemos aqui em 2012 outra histórica reunião da ONU, onde não só se comemorou 20 anos da Rio 92, mas principalmente se lançou a base para essa nova fase do desenvolvimento, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a humanidade. E o Brasil, em 2015, em Paris, foi o país que ofereceu o mais surpreendente, mais ambicioso plano de redução de emissões. As metas brasileiras são as mais ambiciosas, não só dos países em desenvolvimento, mas surpreendeu o mundo pela ambição. Então, o Brasil conseguiu conquistar um papel de protagonismo histórico e a redução dos desmatamentos da Amazônia que nós vínhamos observando de 2005 até 2012 nos dava enorme credibilidade que nós estávamos na trajetória certa. O que aconteceu nos últimos 3 anos? Nós saímos do trilho.
Quer dizer, nós realmente, tanto na questão das trajetórias de desenvolvimento, de redução do desmatamento da Amazônia, que era a nossa principal fonte de emissões de gases de efeito estufa, deixou de ser, mas os desmatamentos estacionaram, voltaram até a crescer. Os desmatamentos no segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado, aumentaram muito nesse período. E o Brasil, então, sinalizou internacionalmente menos compromisso com as suas próprias metas. O Brasil tinha, em 2010, passado uma lei no Congresso brasileiro de que nós chegaríamos em 2020 com menos de 3,9 mil quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia. Esses objetivos são muito difíceis de serem alcançados em 3 anos, em menos de 3 anos. Então nós, e uma série de sinalizações que vão na direção oposta do que seria necessário para o Brasil cumprir os seus compromissos em 2025 e 2030, como eu disse, são os mais ambiciosos do planeta. Por exemplo, nós estamos nos movendo na direção das energias renováveis, limpas, como eólica, como solar, mas numa velocidade muito pequena. Nós ainda temos planos de usar combustíveis fósseis de uma forma muito intensa, principalmente o petróleo e o gás natural do pré-sal, por muitas décadas, e estamos dando e criando inúmeros subsídios econômicos para acelerar essa exploração. Quer dizer, nós estamos indo na contramão do que o Acordo de Paris exige e do que a tendência mundial de se nos movermos globalmente para as energias renováveis. E uma série de medidas recentes, muitas delas em análise pelo Congresso, sinalizam um enorme enfraquecimento da capacidade de reduzir o desmatamento nos biomas brasileiros, principalmente na Amazônia. Então, se essas medidas todas forem aprovadas, nós vamos ter muito mais dificuldade de atingirmos os nossos compromissos de praticamente zerar os desmatamentos na Amazônia e reduzir muito o desmatamento no Cerrado até 2030. Ou seja, a nossa credibilidade internacional vai por água abaixo, porque a gente se compromete com metas e depois não cumpre o que prometeu. Nossa credibilidade sofreu um abalo muito grande em 2016, 2017, com essas várias medidas de políticas públicas que vão na direção oposta ao que nós tínhamos nos comprometido. Isso, por exemplo, já fez um grande doador, a Noruega, já colocou um pouco o pé no freio na questão da doação do Fundo Amazônia, que tem sido muito importante para sinalizar um novo modelo de desenvolvimento da Amazônia, sustentável, sem desmatamento. Então, todos estão observando muito o Brasil, que era um certo líder do mundo em desenvolvimento, líder de todos os países tropicais do planeta, todo mundo olhando o Brasil para o Brasil ensine os outros países como atingir uma trajetória de sustentabilidade. E todo mundo agora ficou com o pé um pouco atrás, dizendo, espera aí, será mesmo ou o Brasil vai retroceder? Então, nós estamos num momento realmente crítico que nós precisaríamos claramente demonstrar que o Brasil não saiu dos trilhos e retomar com muita ênfase e energia os compromissos assumidos. E por falar em energia, o Brasil, durante a COP23, recebeu o prêmio Fóssil do Dia. É um prêmio dado, é um prêmio vergonhoso, na verdade, é uma paródia, feita por uma rede de organizações ambientalistas do mundo todo e que a cada dia da COP premiam um país pelos seus malfeitos em relação à política do clima. E o Brasil, nesse momento, na COP23, em novembro, estava aprovando dentro do Congresso Nacional uma série de medidas provisórias que foram enviadas pelo Palácio do Planalto para incentivar, dar incentivos fiscais, fortalecer a exploração do pré-sal, a exploração de petróleo e gás. Se eu não me engano, existe um documento do Ministério de Minas e Energia que prevê um plano dessa exploração, se eu não me engano, até 2030,
30 ou mais além. Quer dizer, é bem o que você falou, totalmente contraditório com os compromissos internacionais que o Brasil havia assumido. Agora eu queria te perguntar sobre o RenovaBio, que é uma política que está em aprovação, está indo para o Senado agora, já foi aprovada aqui na Câmara e vai para o Senado agora para aprovação, que é da Política Nacional de Biocombustíveis. Os biocombustíveis dependem de plantas. Isso não levaria a um risco de expandir a fronteira agrícola, de criar mais desmatamento, se a gente investir nessa linha dos biocombustíveis? O risco certamente existe. O risco certamente existe. Antes, eu só quero voltar num ponto. O Congresso está aprovando, já aprovou um incentivo, um subsídio para a exploração do petróleo e do gás natural do pré-sal. Há dúvidas sobre o valor desse subsídio, mas eu vou pegar a menor conta, que são algumas dezenas de bilhões de reais por ano. Por que não jogar esse subsídio para as energias renováveis? O retorno para o Brasil é vastamente superior. Em primeiro lugar... Retorno econômico, inclusive? Retorno econômico. Em primeiro lugar, as tecnologias, principalmente que a Petrobras desenvolveu para o pré-sal, elas mostraram que é possível explorar o pré-sal por um valor até menor do que se estimava. Então, se fosse muito caro, alguém poderia falar, não, nós temos que dar esse subsídio para atrair o interesse. Não é verdade, né? O interesse pelas grandes petroleiras mundiais, ele não depende desse subsídio. Então, esse subsídio, se ele fosse direcionado para uma implantação em alta escala da energia eólica e da energia solar, ele traria um retorno econômico gigantesco. O Brasil, o semiárido do Nordeste, para dar um pequeno exemplo, ele pode produzir energia solar, elétrica, fotovoltaica em grande volume, mais barato do que a mais barata termoelétrica a gás natural. Demonstradamente. Isso não é estudo teórico, isso é o que está acontecendo no Oriente Médio, na África do Sul, grandes usinas fotovoltaicas gigantescas hoje, existentes, não é uma coisa para o futuro, e o semiárido tem o mesmo potencial. O Brasil todo tem potencial de energia solar. Felizmente, o potencial de energia eólica começa a ser aproveitado em maior volume. Pode expandir muito. O Nordeste só não está passando por uma mega crise de eletricidade, por causa da falta de água na bacia do Rio São Francisco, porque hoje ele produz muito mais energia eólica do que energia hidrelétrica. Então, quer dizer, todo mundo está caminhando nessa direção. Então, se nós vamos pegar um dinheiro do contribuinte brasileiro para subsidiar uma forma de energia, por que não subsidiar as energias do futuro, limpas, com muito mais desenvolvimento econômico e também descentralizadas, aumentando muito a robustez do nosso sistema de energia. Biocombustíveis. Historicamente, o Brasil foi um dos primeiros países, com a crise do petróleo lá nos anos 70, aí nessa direção, foi muito útil. Biocombustíveis emitem muito menos gases de efeito estufa para mover os veículos comparado com o petróleo. Porém, o que nós temos que ter em mente são dois aspectos. Primeiro, na escala de muitas décadas, os sistemas de transporte serão eletrificados. Isso é uma tendência irreversível. A dúvida é se vai ser mais rápida, se em 20 anos já vão ter mais carros elétricos sendo produzidos do que com motor a combustão, ou se vai levar 40. Mas não há dúvida que de 2040 para frente a frota mundial vai ser elétrica. De transporte. E transporte em tudo. É transporte de carga, transporte leve, transporte fluvial. Então, vamos dizer assim, a gente não pode ficar fora, ainda mais um país com tanta energia solar potencialmente utilizável. Então, qual seria um papel futuro dos biocombustíveis? Os biocombustíveis no Brasil podem ter um papel futuro importante, que é, por exemplo, para gerar energia elétrica. Você tem uma termoelétrica, mas em vez de queimar carvão, petróleo e gás natural, você queima algum tipo de biocombustível. Mas aí,
o biocombustível das novas gerações, com muito mais eficiência, que você converte diretamente a celulose e você converte todos os resíduos da produção agrícola, da produção madeireira, florestal. Também essa é uma tendência irreversível em muitas partes do mundo. O Brasil é muito bem situado para isso, porque nós temos, em boa parte do Brasil, muita água e solos adequados para essa produção. Então, o biocombustível, no futuro, ele devia ser principalmente para gerar energia elétrica, até o momento que os carros estiverem já eletrificados, ele desempenha um papel importante para a frota de veículos. Como fazer para que ele não se torne uma ameaça de avanço sobre os ecossistemas brasileiros? Aí a equação é aumentar a eficiência da pecuária brasileira. A pecuária brasileira, ela tem altos e baixos, exemplos de altíssima produtividade, mas em média ela tem 1,35 cabeças de gado por hectare, por 10 mil metros quadrados. É muita área, né? É muita área. A Embrapa vem desenvolvendo tecnologias, e o Sistema Universitário Brasileiro também, que mostra que podia ter 2,7 cabeças de gado por hectare, e isso seria, você liberaria 40, 50 milhões de hectares que podiam aí sim ser utilizados para os biocombustíveis e parte para a restauração florestal. Legal. Ok. Hoje, no Ponto de Vista, a gente falou sobre os desafios de enfrentar as mudanças do clima. A gente trouxe aqui o cientista Carlos Nobre. Muito obrigada pela sua participação. Que agradeço. E a gente fica por aqui. Até a próxima.